boa tarde. Mais celeridade e eficiência. Já está em funcionamento a nova versão do processo judicial eletrônico, o PJE. O principal diferencial é a integração com a plataforma digital do Poder Judiciário. Com isso, os tribunais que utilizam esse programa vão ter acesso a diversos serviços, como os sistemas nacionais de bens apreendidos e de adoção e acolhimento, por exemplo. A nova versão do PJE é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal arquivamento da denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. Em agosto do ano passado, o presidente da República Jair Bolsonaro e o deputado federal Felipe Barros divulgaram informações de inquérito da Polícia Federal sobre suposta invasão a sistemas e bancos de dados do TSE. Plenário virtual. Supremo Tribunal Federal forma maioria contra a resolução do Ministério da Educação que proibia a exigência de comprovantes de vacinação pelas universidades. E ainda a Justiça do Distrito Federal aceita a denúncia contra o advogado Frederico Assef. Ele é acusado de racismo e injúria racial. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro na investigação que apura vazamento de dados de um outro inquérito envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral. E quem tem os detalhes e traz para a gente agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente quais foram os argumentos da Procuradoria-Geral da República para esse pedido aqui ao STF. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, foram vários, como você falou, né? Mas o principal é que não haveria necessidade de sigilo das informações. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a Constituição, a regra, é a publicidade no serviço público. E a exceção, ela deve seguir procedimentos, o que nesse caso não foram seguidos, porque não havia indicação de reserva, de tramitação reservada pela Polícia Federal e também segredo de justiça autorizado pelo Poder Judiciário. Por isso, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, disse que a divulgação das informações não foi ilegal e também não houve desvio de finalidade. Essas informações, as informações do inquérito, foram usadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo deputado federal Felipe Barros durante uma live para levantar suspeitas sobre a segurança da urna eletrônica. Esse parecer da Procuradoria-Geral da República foi encaminhado ao relator da notícia crime, o ministro Alexandre de Moraes, que vai decidir os próximos passos. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. Bom, e falando em PGR, o Procurador-Geral da República se reuniu nesta quarta-feira com o novo presidente da OAB. Eles defenderam a autonomia e a independência de instituições. Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o novo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, apenas o respeito à Constituição e às leis deve nortear o trabalho de órgãos que fazem parte do sistema de justiça. As manifestações ocorreram em uma reunião realizada na sede da PGR. Esse foi o primeiro encontro dos dois desde a posse de Simonetti no cargo. Ambos defenderam a necessidade do amplo respeito à autonomia e à independência das instituições, especialmente neste momento em que o país vive uma intensa polarização política. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, encaminhou um parecer desfavorável a Marcos Valério, empresário condenado a quase 40 anos de prisão no caso do Mensalão. A manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal é sobre um pedido da defesa do empresário de progressão de regime semiaberto para o aberto. O publicitário preso em 2013 está em prisão domiciliar que foi autorizada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde março de 2020 por causa da pandemia de Covid-19. Segundo o vice-procurador-geral, a decisão liminar do TJ Mineiro deve ser revogada e a mudança de regime não deve ser atendida, já que não foram cumpridos todos os requisitos previstos na legislação.
O Superior Tribunal de Justiça concedeu o relaxamento da prisão a um réu que aguardava julgamento há 6 anos e meio. A Defensoria Pública do Ceará alegou o excesso de prazo da prisão cautelar de um homem que está preso desde agosto de 2015 e ainda sem data definida para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. No recurso em habeas corpus ao STJ, foi pedida a liberdade do réu, que é acusado dos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado. O relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que em março de 2021, o STJ expediu recomendação de celeridade ao juízo de primeiro grau no julgamento do caso, mas que ainda assim não há previsão de data para a sessão de júri popular. O ministro explicou que o reconhecimento do excesso de prazo deve ser pautado sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito de julgamento em prazo razoável. Para o relator, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19 e a complexidade do processo, com vários denunciados e testemunhas, a prisão cautelar por tanto tempo representa a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, porque havia a possibilidade de que a tramitação deste processo se encerrasse de maneira mais rápida em primeiro grau. Por unanimidade, a sexta turma considerou o tempo da prisão cautelar desproporcional e substituiu a prisão por medidas cautelares alternativas, estendendo os efeitos da decisão aos corréus envolvidos no processo. A Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia contra o advogado Frederico Wassef. Ele é acusado de racismo e injúria racial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o advogado por agredir verbalmente uma funcionária de uma pizzaria em Brasília. O caso ocorreu em novembro de 2020. Frederico Wassef teria ofendido a atendente com expressões racistas. Essa não teria sido a única vez em que o advogado atacou a funcionária. Segundo a denúncia do Ministério Público, em outras ocasiões ele se referiu à cor da jovem para criticar o trabalho realizado por ela. Em vídeo divulgado à época, Frederico Wassef negou as acusações e disse ter sido vítima de uma armação. E você vai ver no próximo bloco, nova versão do processo judicial eletrônico dá mais rapidez à tramitação de processos e ainda reduz custos do Poder Judiciário. Assunto para daqui a pouquinho. Até já. A Constituição Federal de 88 consagrou proteção especial à família com absoluta prioridade à criança. No âmbito da justiça, a importância do papel do psicólogo foi reconhecida pelo processo de Código Civil. O Conselho Nacional de Justiça lançou a nova versão do processo judicial eletrônico PJE. As novidades na plataforma permitem a redução de custos no Poder Judiciário e dão mais rapidez à tramitação de ações em todas as instâncias da Justiça. A nova versão do processo judicial eletrônico tem como principal diferencial a integração com a plataforma digital do Poder Judiciário. Com isso, cada tribunal vai poder compartilhar os aperfeiçoamentos feitos por eles nos sistemas internos de tramitação eletrônica de processos. Essa é uma forma de reduzir custos e melhorar o fluxo de andamento das ações judiciais. O lançamento do PJE 2.2 ocorreu em sessão do Conselho Nacional de Justiça. Essa integração ela vai proporcionar maior fluidez na tramitação de dados, tornando o processo eletrônico mais rápido, mais racional, em consonância com a visão da Justiça 4.0, que foi exatamente o fio condutor do eixo número 4 da nossa gestão. Nós estamos avançando em passos largos, numa expansão da justiça digital, sempre visando a promover o acesso à justiça de todos os cidadãos. A implementação do PJE começou em 2013 e hoje 91 unidades judiciais utilizam a plataforma. A nova versão do processo judicial eletrônico foi testada por 2 semanas antes de ser disponibilizada nacionalmente. Nesse período, foi possível verificar o funcionamento das novidades.
Os tribunais que utilizam o PJE vão ter acesso a diversos serviços que integram a plataforma digital do Poder Judiciário, como, por exemplo, os sistemas nacionais de bens apreendidos e de adoção e acolhimento, a central de mandados e de expedição de precatórios, entre outros. Magistrados, Ministério Público, advogados e servidores vão poder acessar pelo computador informações importantes para o processo de forma rápida e eficiente. A nova versão do PJE, em conjunto com o PDPJ-BR, permitirá a verdadeira interoperabilidade sistêmica, possibilitando assim o compartilhamento de soluções digitais e contribuindo para a redução de custos, o aumento da eficiência do trabalho da Justiça e, com certeza, dando maior celeridade na tramitação dos processos. E para dar mais detalhes sobre a nova versão do processo judicial eletrônico, a repórter Evne Araújo conversou pela internet com o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Fábio Porto. Vamos ver. Doutor Fábio Porto, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça conosco. Para a gente começar, eu queria saber que como essa mudança, no PJE, o processo judicial eletrônico, ele pode auxiliar no desenvolvimento colaborativo dos trabalhos desses tribunais. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A nova versão do processo judicial eletrônico, ela vem agregando o PJE à plataforma digital do Poder Judiciário, introduzida pela Resolução 335 do Conselho Nacional de Justiça. Qual é a grande vantagem dessa versão? A grande vantagem é que ela permite o desenvolvimento colaborativo, isso é, o que um tribunal desenvolve pode ser aproveitado por outro tribunal, sem que esses tribunais tenham gastos, gastos financeiros, gastos de pessoal, gastos de energia, e simplesmente compartilhando serviços disponibilizados na plataforma. Então, esse é o grande incentivo que poder-se dizer aí para o desenvolvimento colaborativo, um verdadeiro desenvolvimento em rede do sistema de justiça. Tem o desenvolvimento colaborativo entre os tribunais, mas há também benefícios à sociedade, Quais são esses benefícios? Sim, sem dúvida. O primeiro benefício que a gente pode trazer, eu acho que é bem impactante, é a redução de custos do Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje gasta aproximadamente 2,7 bilhões de reais com tecnologia da informação. E esse montante, sem sombra de dúvida, poderá ser significativamente reduzido na medida em que o que um tribunal faz aproveita o outro, de modo que eu consigo reduzir o custo público de uma forma geral. O segundo ponto é que se ganha em escala. Escala que eu quero dizer é celeridade. Quanto mais a tecnologia traz benefícios, mais ágil se torna o processo e, por via de consequência, mais eficiente, mais célere. O terceiro benefício é, de fato, colocar o judiciário na palma da mão para os jurisdicionados. Quer dizer, eles terão, sim, a possibilidade, a capacidade de acessar o judiciário de uma forma digital, com isso trazendo benefícios que hoje ele já tem em diversos serviços, já está acostumado a pedir alimentos, a consumir lazer, a consumir serviços via aplicativos da telefonia. Então, a ideia é que o judiciário também esteja disponível na palma da mão. A verdade é que, com isso, a gente está criando mais bytes e menos tijolos nos prédios dos fóruns, e a ideia é que isso reduza significativamente o custo, de uma forma geral, do Poder Judiciário, agregando, então, múltiplos benefícios para a sociedade, mas um deles, que eu acho que ainda, além de todos esses mencionados, mas que vale destacar, é que a nova versão do PJE vai possibilitar o que a gente chama de portal de serviços, que é um acesso único do cidadão ao Poder Judiciário, e esse acesso fica facilitado. Ele não vai entrar em cada sistema de cada tribunal, mas num único sistema, e aí sim acessar todo o Judiciário Nacional.
eu acho que isso é o grande benefício. E o público em geral, né? Porque o novo PJE, ele se encaixa na plataforma digital do Poder Judiciário e ele traz para o Ministério Público, para advogados, defensores, diversos benefícios também, né? Sem dúvida, e um deles eu acho que a gente já pode destacar, rememorando a resposta anterior, é justamente o portal de serviço. Esse portal de serviço, ele tem a intenção de ser a cara única do Poder Judiciário. Então, advogados, membros do Ministério Público, defensores, procuradores, né, autárquicos de uma forma geral, procuradores dos estados, municípios da União, advogados públicos, né, lato sensu, poderão se valer dessa plataforma para acessar processos, acessar intimações, acessar citações, peticionar, verificar data de audiência, data de sessão, publicações no Diário da Justiça Eletrônico, em suma, é um grande escritório digital à disposição de todos os atores processuais, de todo o sistema de justiça e também para o cidadão, trazendo com isso maior facilidade, maior acesso, maior celeridade na tramitação dos feitos, e isso vai ocasionar, sem a menor sombra de dúvida, maior eficiência ao Poder Judiciário, que é o que todos desejam. Perfeito, muito obrigada, doutor Fábio Porto, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Essas informações foram muito importantes, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. E você confere no próximo bloco. Supremo Tribunal Federal forma maioria contra a resolução do Ministério da Educação que proibia a exigência de comprovantes de vacinação pelas universidades. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição tem uma importância imensurável, porque na Constituição estão previstos direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana, combate à pobreza e até mesmo os freios, os limites do poder público, né, para um possível abuso de poder. Então, Constituição respeitada é uma sociedade prestigiada e em caminho de evolução. O Supremo Tribunal Federal formou maioria em plenário virtual contra uma resolução do Ministério da Educação que proibia a exigência de comprovantes de vacinação pelas universidades. Para os ministros, a medida contraria evidências científicas. A maioria do plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Ricardo Lewandowski, para garantir a autonomia às universidades federais quanto à exigência do comprovante da vacinação contra a Covid-19 para alunos assistirem às aulas presenciais. A ação foi apresentada pelos partidos Comunista do Brasil e Partido Socialismo e Liberdade. Com a votação, fica mantida a decisão provisória do ministro Lewandowski, que suspendeu a resolução 2 dias depois de aprovada pelo Ministério da Educação. A resolução foi publicada em dezembro do ano passado e estabelecia que, no lugar da exigência do comprovante de vacinação, as universidades deveriam adotar os protocolos sanitários para evitar a transmissão da Covid. O relator entendeu que a medida é contrária às evidências científicas e desestimula a vacinação. Além disso, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, a resolução viola os direitos constitucionais da educação ao retirar a autonomia das universidades e da saúde, ao contrariar a medida de enfrentamento à Covid-19. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu decisão que permitia um policial militar da Bahia trabalhar sem estar vacinado contra a Covid-19. Ao considerar o pedido do policial para não ser obrigado a vacinar contra a Covid-19, o Tribunal de Justiça baiano decidiu que a vacinação obrigatória fere os direitos fundamentais previstos na Constituição, como o direito ao trabalho e o princípio da dignidade humana. Mas, ao julgar a reclamação feita ao Supremo pelo Estado da Bahia,
A ministra Rosa Weber explicou que a decisão do TJ vai contra a jurisprudência do STF, que foi firmada no sentido de que a imunização compulsória é constitucional e respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, está em vigor no estado da Bahia um decreto que determina que todos os servidores do estado devem se vacinar contra a Covid-19 para trabalhar e receber os salários. A ministra Rosa Weber ressaltou ainda que, apesar da velocidade em que as vacinas foram produzidas, há estudos que comprovam a eficácia contra a doença e que foram aprovadas pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também destaca que a decisão do TJ da Bahia não considerou as condições de saúde do policial que tem comorbidade. E assim, a exigência de vacinação não ameaça a integridade física e moral do militar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, definiu em decisão individual que, além do Ministério Público, entes públicos também têm legitimidade de propor ação por ato de improbidade administrativa. A decisão agora vai ser submetida a referendo do plenário do Supremo. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi em 2 processos em que associações de classe questionam alterações na lei de improbidade administrativa. Um dos questionamentos é que a nova legislação, ao assegurar apenas ao Ministério Público a legitimidade de ajuizar ações sobre o tema, tira da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal o direito de resguardar a Constituição da República e preservar o patrimônio do governo. As entidades alegam ainda que os novos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa afrontam a autonomia da advocacia pública. Elas justificam que os entes públicos terão de esperar a atuação do Ministério Público para buscar o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres do governo. O ministro Alexandre de Moraes, na decisão individual, entendeu que a supressão da legitimidade caracteriza monopólio do combate à corrupção ao Ministério Público. A conduta, segundo o ministro, deve ser prioridade absoluta de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de retirar o agnome filho do sobrenome de um menino sob a justificativa de aproximá-lo da família materna. A repórter Marina Campos explica essa história pra gente. O colegiado reestabeleceu sentença que negou o pedido de alteração do registro civil de uma criança para que, além da inclusão do sobrenome da mãe, que exerce a guarda dos filhos, fosse removido do registro o agnome filho, uma referência ao nome do pai. Agnome é um elemento do nome que serve para distinguir indivíduos dentro de uma mesma família, de forma a atribuir sua relação de parentesco. De acordo com os autos, a criança recebeu o mesmo nome do pai, acrescido do sobrenome filho para diferenciação, mas não teve registrado o sobrenome da mãe. Após o divórcio dos pais, a criança teria começado a se sentir constrangida, especialmente porque a irmã possuía o sobrenome materno, sendo constantemente questionada sobre a diferença dos nomes. Na ação, além da alteração do nome da criança, foi pedida a averbação do atual nome de solteira da mãe dos menores. Em primeiro grau, o pedido foi acolhido apenas neste ponto. O Tribunal Estadual, contudo, determinou a inclusão do sobrenome da mãe no registro da criança, mas sem a remoção do agnome filho. Tanto a mãe da criança quanto o pai recorreram ao STJ. O relator dos recursos especiais, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que a Lei de Registros Públicos estabelece que a alteração posterior de nome só é possível de forma excepcional e mediante motivação. E, neste caso, não há motivo idôneo e circunstância excepcional. Desta forma, para a 4ª turma, a justificativa de que a alteração seria necessária para aproximar a criança da família materna e evitar constrangimentos ao filho não é suficiente para motivar a mudança dos sobrenomes, os quais, como regra, são imutáveis e têm a finalidade de identificar perante o círculo social a origem familiar da pessoa. Uma audiência de conciliação virtual pode resolver de forma rápida e simples qualquer questão. Em Mato Grosso, olha só um exemplo. A Justiça resolveu como vai ficar a guarda compartilhada de uma criança que a mãe mora na Espanha e o pai no interior do estado. Foi pelos meios tecnológicos que a Tatiane enxergou uma saída para resolver a situação da guarda compartilhada da filha de 14 anos.
A dona de casa, que mora na Espanha, ingressou com a ação pela internet. O pai da menor vive em Primavera do Leste, interior de Mato Grosso. A audiência de conciliação virtual, realizada pelo Sejusc de Primavera do Leste, resolveu a questão rapidamente. Foi super rápido, super bem explicado. Mandaram já as documentações para a Justiça do Mato Grosso. Então, foi uma experiência muito boa. Não tive custo, porque se eu tivesse que deslocar daqui até ir no Brasil, seria um custo muito grande. Então, não tive custo. Só tenho a agradecer ao Sejusc do Mato Grosso, só tenho a agradecer à Justiça do Mato Grosso. No momento, a gente não tinha condições, nem de eu ir para lá e nem ela vir para cá para fazer isso aí. Então, com a internet, né, com essa forma que a internet hoje nos oferece, para nós foi excepcional. Então, assim, nós ficamos muito gratificantes por nos ajudar nessa questão que nós precisávamos agora mesmo, que foi bem importante para nós. Para mim, a mediação é extraordinária. Foi um mecanismo que o Conselho Nacional de Justiça pensou que, para mim, é uma ferramenta indispensável hoje, é um caminho sem volta, entendeu? Com resultados positivos e comprovados de forma eficaz, você está entendendo? Acredito que a melhor forma de se resolver um processo é a autocomposição. A campanha estadual de conciliação é realizada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. Diversos assuntos podem ser resolvidos de qualquer lugar, como pensão alimentícia, divórcio, direito do consumidor, entre outros. Para saber mais, acesse a página do NUPEMEC no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Eu te espero. Tchau, tchau.